Nós estamos aqui juntos no podcast da Jumap com a RTM Brasil durante a Conferência Impacto em Blumenau, que começa hoje. Você que está assistindo esse vídeo depois, essa conferência já começou, já aconteceu, mas a partir de hoje, que é o dia 8 de junho até o dia 11 de junho, e nós estamos recebendo vários convidados especiais aqui nesse podcast. Tem gente que já está acompanhando ali fora, mas vai chegar mais gente que vai acompanhar esse talk show, essa experiência, mas você que está acompanhando agora ao vivo, já dê o seu like, já ative o sininho, já converse com a gente, já compartilhe esse conteúdo, porque o mais importante aqui é você compartilhar esse conteúdo. Você que está ouvindo pela programação também, porque esse conteúdo aqui vai ser muito importante para você. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, porque a gente vai conversar com uma pessoa que tem uma experiência incrível, sensacional. Eu sou André Castilho, eu estou aqui com o Mess McConnell. Ele é pastor e ele lidera um movimento, uma organização de plantação de igrejas chamada 20 Schemes, que planta igrejas em comunidades carentes ou comunidades pobres na Escócia. Ele já foi pastor aqui no Brasil, ele plantou uma igreja em São Luís, no Maranhão. Não sei se plantou mais igrejas, mas ele conta pra gente tudo isso. E nós vamos ter o auxílio, ele fala português, mas faz muito tempo que ele esteve no Brasil. Então nós vamos ter também o auxílio da Jana, que é, olá, tudo bom, Jana? Bom dia aqui pra gente que está ao vivo, né? Para nós que estamos ao vivo. E ela é voluntária aqui da Jumap e vai ajudar a gente nesse momento. Muito obrigado pela sua ajuda aqui, viu, Jana? Um prazer. Valeu. Mess. Sim. Uma honra ter você aqui. Eu sei. Não te conhecia antes, mas é uma alegria poder te conhecer agora. Estamos ao vivo pelo nosso canal do YouTube, também esse programa vai ao vivo na nossa programação, mas eu quero que você conte um pouquinho da sua história. Okay. Você hoje é pastor, mas você foi criado nas ruas, ou as ruas te criaram. Como que é essa história? Como isso aconteceu? Sim, eu fui nascido em Irlanda do Sul. Sim. E quando eu tive 2 anos de idade, eu fui para as ruas, né? Sim. Certo? Uhum. Isso. Ok. E 2 anos a 15 anos, eu fiquei em muitos orfanatos em Irlanda do Sul e também na Inglaterra. E era transferido, basicamente jogado de um lado para o outro. Sim, a gente pode sim. dizer assim. Por quê? Você era uma criança muito difícil? Não, em Irlanda, em Belfast. Sim. Belfast, português? Isso, Okay. tá certo. Em Belfast, em the 70s, como se chama the 70s? Nos anos 70? Foi muito perigoso por causa da IRA, guerra com IRA e o governo governo do país. Certo. Muitas bombas, né, muitos mortos. Então, o governo do Reino Unido passou uma lei, né? Sim. Para tirar todas as crianças em orfanatos e botar elas em lugares na Inglaterra. E aí você foi transferido para a Inglaterra. Sim. E como que era? Porque assim, eu não sei como é a visão de uma criança que está sendo transferida do seu país de origem, apesar dessa criança ter crescido na rua, e está indo para outro país. E aí ela é transferida de maneira forçada, ela é obrigada a sair do seu país, daquele lugar que começa de alguma maneira a ser sua família, e ela tem que sair de lá. O que isso causa dentro do coração dessa criança, desse adolescente? É difícil lembrar. Meu pai, ele bebe, né? Sim, bebeu, né? E minha mãe, ela me deixou nas ruas. Eu fiquei em meu adolescente, né? Sim. Fiquei muito zangado. Sim. Eu causei muitos problemas, muitos problemas com a polícia, arrested
Isso. Como se chama? Ele ficou preso. preso. Preso muitas vezes. Sim, se você quiser, você pode falar em inglês e a Jana ajuda a gente a traduzir. Preso muitas vezes. Foi difícil. E quando você foi preso, o que acontecia na prisão? Como que foi essa experiência? Rapaz, eu não lembro muito quando era criança, mas foi difícil, né? Foi muito duro. Sim, mas para mim, eu comecei take drugs A consumir drogas. com 11 anos de idade. Então, eu fiquei preso, mas I was high all the time. So, Como assim? high all the time. Ele estava drogado o tempo inteiro. Por que você foi para as drogas? Por que você começou a usar drogas? Todo mundo usou e eu acho que fosse. I thought it was fun. Ele achou que era divertido. Mas existia alguma coisa que você sentia que estava errada dentro de você? Espiritualmente ou De maneira geral, você achava que tinha algo errado dentro de você ou você achava que estava tudo certo? Como que você se sentia? Não tudo certo, mas eu estava com muitas crianças e jovens na mesma posição do que eu, então eu pensei que fosse normal. Quando eu crescer e chegar até 15, 16 anos, eu me lembrei pensando, isso não foi normal, não. Então, and that's when I got really angry, when I discovered it wasn't normal, right? Quando ele descobriu que isso não era normal, ele ficou com raiva. E o que você fez com essa raiva? Briguei com a polícia, com qualquer pessoa, muitas brigas, esfaqueando pessoas, roubando pessoas, lojas, bancos. Você se tornou um criminoso. Muito criminoso. E aí você diz que você se envolveu com uma organização chamada IRA. Eu não. Você não chegou a se envolver com não. essa organização. Não. Você simplesmente foi seguindo por esse caminho do crime. Sim. Chegou a ser preso mais vezes depois disso? Sim. E aí como que você conheceu Jesus? Como que Jesus te encontrou? Sim. Então, eu ouvi o Evangelho eu acho que 20 anos de idade. Pela primeira vez. Eu não gostei. Pessoas me chamando pecador. Tudo isso. Eu fiquei zangado. Primeira vez que eu me encontrei cristãos, fico preso por assalto deles. Porque eu não gostei de mensagem de jeito nenhum. Você não gostou de ser chamado de pecador? Sim. O que você sentiu quando você foi chamado de pecador? Que eles that they thought they were better than me, these people. Que eles acharam que eram seres melhores que ele. Ele achou que eram seres superiores a ele. E você achou que eles foram arrogantes com você ou foi simplesmente o seu sentimento? Arrogantes não, mas na Inglaterra tem um problema em nosso país. Cristianismo é considered É achado como pessoa de meia classe, né? Sim, pessoa com mais posses financeiras. Sim, não para as pessoas pobres, nem bem educados. Então, eles chegaram ricos, sem problemas, no carros novos, falando que você é pecador, você vai para o inferno, Eu não aceitei nada, não. Porque na minha mente, eu fui um vítima. vítima. Muitas pessoas me abusaram quando era criança e, sim, foi difícil para aceitar que eu era pecador.
E como que você se viu pecador? Como você se encontrou pecador? Né? Como que você se tocou? Não, realmente eu sou pecador. Como que foi esse processo de aceitação? Não, eu sempre knew, past tense. Sempre sabia. Sim, sabia, né? Desculpa. Não, tudo bem. Eu sempre sabia que eu fosse um pecador. O problema não foi isso, foi a pessoa de meia classe falando de mim. E aí, depois, como que foi esse processo? Essa pessoa falou isso para você, você ficou muito bravo. Sim. E depois disso? Isso acontece para um ano ou mais. Eu estava vivendo nas ruas, vendendo drogas, drogado, zangado, e cada semana esses crentes, eles aparecem na rua perto de mim e começaram a falar sobre Jesus, cada semana, cada quinta-feira. E eu fiquei mais e mais zangado com eles, assaltaram, assaltei muitos deles, fui preso muitas vezes. E uma vez eu esfaqueei Sim. 2 rapazes e ficou preso num prisão Sim. de seguridade máxima. Sim, uma prisão de segurança máxima. E depois disso, eles me visitaram e eu comecei a ouvir melhor. As pessoas que foram esfaqueadas por você te visitaram? Não, os crentes. Aos crentes, não os que você esfaqueou? Não. E aí, como é que, quando eles foram te visitar, como é que foi? Eles falaram sobre Jesus, blá, blá, blá. Me dei cigarros, né? Sim, sim. Porque eu sei pecado, mas... Sim. Está rindo. Cigarros e algumas coisinhas, um rádio. E eu aceitei. Depois do que eles saíram, eu comecei a pensar sobre Jesus, mais e mais. Lá na cadeia. Lá na cadeia. E aí, o que te chamou a atenção em Jesus? Rapaz, eu nunca fui interessado na igreja. Igreja, para mim, é um lugar muito chato, cheio de burro, cheio de pessoas de meia classe, idiotas. Mas Jesus, ele foi diferente na minha mente. Jesus não foi média classe, não. Jesus foi rebel. Um rebelde. Contra o sistema dele, as pessoas em poder, entende? Sim. Eu gostei disso sobre ele. Então, eu comecei a ler sobre ele, sobre Jesus, o que ele é, o que ele fez, o que ele diz. E eu achei um livro numa casa uma vez, eu estava visitando uma crente, eu achei um livro chamado em inglês comentário Bíblia, escrito por I forgot his name. Told you the Bible commentary. I was converted reading the Bible commentary. Ok, é um comentário bíblico. Yeah. Certo. E eu li Romanos. Eu não gostei de Romanos, não. Não? Não. Porque ele falava que você era pecador. Paulo é duro, né? Fiquei zangado com Paulo. Mas eu me lembro, sentindo convicted. Convictado, né? Convicto. Convicto. So, no meu coração, né? Lendo, pensando, puxa, sou pecador real. E inferno é real. Deus é santo, eu não sou santo, eu tenho um problema. Eu tenho que se arrepender.
E você se arrependeu? Sim, sozinho, num banco, num parque. E aí, quando você se arrependeu, Sim. entendeu isso, aonde você foi? Para onde você foi depois disso? Onde você Eu foi falei com procurar ajuda? um amigo meu, crente, falei, cara, ele, rapaz, eu acho que Acho que você está falando a verdade. eu sou a crente agora, né? Disse, o quê? Disse, sim. Disse, vai para a igreja, então. Eu fui para uma igreja, mas foi muito chato, rapaz. Não gostou da igreja? Não. O rapaz falando sobre a Bíblia 1h30. Estava dormindo. Mas eu gostei de Jesus, viu? Certo. Mas, com o tempo, foi um rapaz que me discipulou, né? Sim, sim. E ele me ensinou a Bíblia dia por dia e com o tempo eu comecei a entender, não, ok, eu entendo. Qual é o ponto do pastor? Qual é o ponto disso? O que é oração? O que a gente tem que cantar? Sim. Tudo isso foi novo para mim. Você falou muito sobre essa questão da forma ser chata da igreja. Mas aí depois você foi para o seminário, você se tornou um pastor, Sim. e hoje você planta igrejas. Sim. Você acha que a igreja continua chata? Os crentes continuam chatos? Ou alguma coisa do seu ponto de vista mudou? Sim. A igreja não é chata. Eu vou pregar hoje, na abertura, sobre a igreja. E você vai pregar 1h30? Sim. 2 horas para ti 2 agora. horas, pronto. O problema não foi a igreja, o problema foi meu coração, a minha mente. E quando Jesus me salvou, ele não só mudou meu coração, mas ele começou, pelo Espírito Santo, mudou minha mente. E limpar minha mente para pensar sobre essas coisas diferentes e, mais importante, mais bíblico. Certo. Entende? Eu cresci. Meu coração foi mais limpo, minha mente também. Agora, pensando de uma maneira geral, né, porque a gente está falando da sua experiência. Sim. E aí a gente ouve isso, né, de alguém que está num ambiente como o que você veio, e ela entra numa igreja, a pessoa entra numa igreja, como você falou, às vezes uma igreja de classe média, né, de pessoas estudadas, e ela tem essa mesma sensação. Você acha que a igreja deveria mudar alguma coisa, ou você acha que é a visão dessa pessoa que deve mudar? Como que... Será acho que que a gente como igreja está errando? As duas. A pessoa tem que mudar e a igreja tem que adaptar também, eu acho. Como que é essa adaptação? Depende do contexto. É diferente em cada lugar, né? Uma igreja funciona num local mais rico, diferente de um local mais carente, entende? As pessoas se vestiram diferente, pensaram, falaram diferente, mas a Bíblia é a mesma Bíblia, mesma doutrina, mesmo evangelho, entende? Isso nunca muda. Certo. Nunca. Agora eu vou... Pode terminar, desculpa. Okay. O problema é o seguinte, quando uma igreja rica tentar entrar num bairro pobre com pessoas pobres ou pessoas mal educadas, eu não gosto da expressão, mas tu entende. Com uma escolaridade menor, sim. A gente pode dizer assim. O que acontece? Eles falam o evangelho, pessoas se converteram, e agora não tem igreja, tá? Ou não tem uma igreja boa do local, eles tirar do seu próprio povo e botar numa igreja cheia de pessoas de classe média. E a pessoa pobre tem que adaptar completamente para essa cultura. Isso é o problema, entende? Sim, mas você está dizendo que a pessoa pobre precisa se adaptar, ou você está dizendo que esse é o problema? Esse é o parte Esse do é o problema. E aí é a minha angústia.
particular, minha angústia, Sphere. Sim. Porque eu já vi muitas igrejas que começam trabalhos como o que você falou, e aí acontece esse conflito. Começam as pessoas pobres a frequentar essa igreja, pessoas de uma cultura, porque... Completamente diferente, né? Eu sou de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, que tem o contraste muito grande de pessoas ricas vivendo perto de pessoas pobres, as pessoas pobres começam a frequentar a igreja com as pessoas mais ricas, e aí começam os conflitos. Às vezes você vem com... principalmente quando traz crianças, adolescentes, e aí começam os problemas. Mas, e aí vem a minha angústia, porque na Bíblia, em Tiago, James, né, no capítulo 2, fala que você não pode fazer diferença, acepção de pessoas, discriminação de pessoas. Sim. Então, a gente entende que na prática você precisa adaptar. Que são contextos culturais diferentes. Mas, isso me dói no coração. Porque o certo seria a gente estar junto. Sem discriminação. Sim. Também está em Colossenses que não há Concordo. escravo nem livre. Concordo. Como é que é isso? Você acha que a gente deveria resolver esse problema? Ou você tem uma agência de plantação de igrejas em comunidades pobres, para contextualizar. Como você acha que deve ser? Para onde que a gente deve caminhar? Sim, eu não sei se eu entendo sua pergunta exatamente, porque você fala muito rápido. Mas desculpa. Estou tentando entender seu Angústia, como se chama? Angústia? André. Não, Angústia. Angústia, minha angústia. Isso, minha angústia. Tem remédio para isso. Ah, sim, por favor. Não, mas qual que é? A gente deveria manter as coisas separadas ou as igrejas precisam mudar para receber pessoas diferentes? Rapaz, sim. Eu acho que só uma das soluções é a igreja rica não começar um ministério, clubinho para crianças no bairro pobre. Vai lá e plantar uma igreja. Vai e viver lá naquele bairro pobre. E começar uma igreja lá, cheia de pessoas pobres, mas ao lado de pessoas de classe média. O problema é o seguinte, a igreja rica não quer fazer isso. É mais fácil dar dinheiro, dar roupas, dar comida, e eles não têm que se aproximar, né, com esse pessoal. Isso sempre é ministério da nossa igreja. Isso é missões. Sim, estou dizendo, calma aí, isso que eu estou fazendo na Escócia. Não, essas comunidades, eles precisam igrejas também. Eles precisam igrejas boas, que pregam doutrina sã, não cheia de igrejas doidas, pregando toda heresia as igrejas ricas, eles têm mais dinheiro, prédios melhores, os pregadores bem educados, e nossas comunidades têm nada. We only have the scraps from the table. Só ficou as ferolas na mesa, sabe? Que ficou na mesa. As migalhas, né? São só o que sobra vai para essas comunidades pobres. So I'm saying we need churches in... Pode falar em inglês e ela traduz. É difícil porque eu estou tentando falar português e penso em inglês. Esse é o desafio, pessoal. Precisamos de igrejas em lugares ricos. Precisamos de igrejas em lugares pobres. Só isso estou dizendo. Mas todo mundo fica zangado quando eu falo isso. Não entendo por quê. É bem fácil. Se você quiser fazer um ministério de ação social, o melhor ministério de ação social no mundo inteiro é uma igreja saudável.
Gostei dessa frase. O quê? O melhor ministério de ação social no mundo inteiro é uma igreja saudável. Com certeza. Porque lembra, você me perguntou, o evangelho ou Sim. comida? O evangelho... A Bíblia não Não reconhece. reconhecer isso, né? Igreja é o plano para o nosso mundo. Foi a igreja. Jesus morreu por quê? Isso. Só fica Para um pouquinho mais perto do microfone. Ele morreu para a igreja. Igreja é importante. Super importante. Quando eu era bem novinho, convertido, eu não entendi nada disso. Para mim, eu só preciso precisar de Jesus, nada mais. Tem ouvido isso? Sim. Aparece muito espiritual, mas não é. É uma mentira. Precisamos a igreja local, em cada comunidade, merece uma igreja saudável. E aí, você acha que essa igreja, pode beber sua água enquanto eu vou falando, essa igreja, plantando outra igreja, deve ter pessoas, né, dessa classe social dessa Sim. igreja, plantando, convivendo ali, Sim. para poder começar essa mistura entre... Sim. Para a gente poder viver isso aqui. Sim. Para a gente poder viver uma verdadeira comunhão, coinonia. Então, escute aqui. Eu não estou dizendo igrejas ricas e igrejas pobres. Eu estou dizendo igrejas cheias de ricos e pobres de cada comunidade, entende? Entendo. Se você tiver dinheiro, um bom trabalho, casa bonita, e você tem um coração para o pobre num bairro perto de ti, né? O que Jesus diz para ti? Vende tudo, dá para eles. Mas não. O rico pensa, eu vou mandar dinheiro, algum dinheiro, sopa, Eu dizendo, isso não é suficiente. Vende tudo que você tem. O que Jesus diz in the Bible, right? Sell everything you've got. Now go and do ministry to the poor. Jesus disse. Pega tudo que você tem e dá para as pessoas. E você acha que isso deveria ser literal ou isso é uma figura de linguagem para que a pessoa entregue o seu coração? Yeah, that's a beautiful middle class interpretation of that verse. É uma interpretação muito classe média. to justify not doing it. Para justificar em não fazer isso. Do you think the Pharisees, when they heard that, said to one another, "Oh, that's a beautiful analogy and picture"? Parece que os fariseus falaram isso. Ai, que linguagem bonita isso. They got angry with him because he hit the heart of their idol, which was money, right? Os fariseus ficaram bravos com Jesus porque ele pregou exatamente isso. Vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus ou ao dinheiro ou mamon. Sim. Né? Sim. Você acha que a igreja é idólatra? Somos todos idólatras, né? Em uma maneira ou uma outra. Qual que Eu você não estou acha? melhor do que uma pessoa mais rica do que eu. Sou pecador também. Qual que você acha que é o maior ídolo das nossas igrejas? Qual você acha que é o maior ídolo dos cristãos? Conforto. E como que a gente lida com isso? Sell everything you've got and give it to the poor. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus already told us. It's not a secret. Jesus já disse, não é um segredo. Muito bom. E como que as comunidades onde você tem trabalhado, Sim. a agência, tem vivido isso na prática? Como que vocês têm trabalhado isso? So in our ministry, nosso ministério de 20 schemes, se você quiser trabalhar conosco, você tem
que viver dentro da comunidade. Ok? Pastores, plantadores, nós treinamos muitas mulheres também e eles que trabalham com jovens. Todo mundo, quando nós começamos a tentar alcançar uma nova comunidade ou Revitalização. Rapaz, palavra difícil, né? Nosso modelo é vive dentro da comunidade com o povo e mostra para eles o que é uma cristão aqui, como eu posso viver aqui como um cristão, né? Sim. E como que você chegou nesse processo? Você fez o seminário, você quis se tornar pastor, mas já com esse sonho de ir para as comunidades pobres, Sim. como que foi esse trabalhar no seu coração dessa visão Sim. que você acabou de mostrar Sim, para a gente? temos pastores qualificados que querem alcançar, nós treinamos eles. Também nós temos nossa própria escola de teologia, Certo. que treina os mais jovens também. Sim. Mas como que foi o seu processo? Eu fui para o seminário de classe média, porque Não tinha outro? não tinha outra opção, viu? Sim. Eu, com muitos crentes estranhos, né? Lembro, eu fiquei numa cadeia de seguridade máximo, né? Jesus me salvou. 9 meses, depois disso, eu estou num seminário com crentes. Tocando guitarra. Tudo isso. Muito estranho para mim. Então, eu estudei 3 anos lá, ganhei meu bacharelado, né? Sim, foi. Depois disso, mais 2 anos, mestrado. Sim, Mestrado. mestrado. Mestrado, sim. Eu fiz... Eu entendo completamente o que acontece nos seminários na Inglaterra, no Reino Unido. Eu vou dizer isso. Eles não estão preparando pessoas para deixar as vidas deles em comunidades carentes. Eles estão treinando pastores para pregar em igrejas boas, ricas. Eu vou falar isso em inglês. Sim. The problem with the rich Western Christian O problema com o cristão rico do Oeste, is that they're taught from childhood. como assim? They're taught from childhood. É. Eles estão ensinados como crianças, quando crianças, that the key to life is to step up the ladder of success. Que a chave para a vida é que tem que alcançar vários níveis de sucesso. So, go to seminary, Certo. be a youth worker, Trabalha com os jovens, vai no seminário. and then maybe after a few years you could be an assistant pastor. Depois de alguns anos você pode ser auxiliar de pastor. Few years more you can be the big man pastor. Mais alguns anos você pode ser pastor. Now, after a few more years, maybe you can go and pastor a bigger church. Depois pode ser em uma igreja maior, um pastor. And the height of success is maybe you get a mega church. O mais alto seria uma mega igreja. It's a career, é uma carreira. And this is what's happening. And I'm saying, when I read the Bible, that's not what I see. These institutions are not preparing men and women for ministry in poor communities. Isso que está acontecendo. E ele fala, eu estou lendo a Bíblia, isso não está escrito na Bíblia. Essas instituições não estão preparando homens e mulheres para esse trabalho de Deus. E, na verdade, porque você falou, né, essa sua última fala foi, não estão preparando para irem para as comunidades pobres. Na verdade, nessa visão que você passou para a gente, e eu vou tentar falar mais devagar por causa dele,
Que bom. Na verdade, não está preparando o pastor para ser pastor. Está preparando o pastor para ser um empresário de sucesso do segmento religioso. Ou como se chama? Um professor de teologia. A gente não está preparando líderes cristãos de acordo com o modelo de Jesus, pelo que você está me dizendo. Sim. Essa é a minha leitura do que você está me dizendo. Sim. E eu concordo, talvez 100% com ela. Porque sempre tem uma discordânciazinha, né? Então, vou dizer 99%, mas... Tell him this. Okay. There's always nuance. Sempre tem algo novo. Nuance, not something new. Nuance. These arguments aren't just black and white. Sempre tem uma zona cinza, né? Certo, Não certo, é certo. só We can't have this kind of debate given my language restriction. Não tem como fazer esse debate aqui com 2 idiomas diferentes. So you understand, okay? Valeu. Então, eu vejo que a gente está, pelo seu relato, criando pessoas não para serem pastores de verdade, como a Bíblia ensina, mas para serem empresários, para serem pessoas que vão ganhar dinheiro com a fé, que vão ganhar dinheiro com a religião. Profissionais. Sim. Né? Então, realmente, precisa mudar o mindset, né, para o mindset divino. Né? Nós temos que destruir o sistema inteiro. Você acha que Jesus Não estou brincando, não. Você acha que Jesus era um revolucionário, de certa Por forma? causa disso, eu amo Jesus. Tu acha que ele foi? Sim, com certeza. E ele nos chama para essa revolução. Ele quis fazer o quê? Eu sei que eu sei a resposta teológica, theologically, right? Teologicamente. Isso. Okay, mas he was a revolutionary who wanted to change the system. Ele foi um revolucionário. Kicking over tables in the temple. Batendo as mesas e empurrando as mesas lá no templo. Smashing the religious elite. Destruindo a elite, né, da religião da época. I'm saying, listen, hundreds of years ago, 100 anos atrás, a revolution was fought in Europe for teve uma revolução na Europa for the Reformation. Da reformação. Okay? Da Reforma protestante. And there's lots of things at the core of that Reformation. Tem muitas coisas nessa palavra reformação. But one of the big issues O problema maior was that the religious leaders were were making the faith inaccessible for the common man and woman. que os líderes da religião faziam difícil pro povo normal acessar a fé. So services were taken in Latin. Que os cultos estavam em latim No one could read the Bible. e ninguém sabia ler a Bíblia. The power was with the theological elites. O poder estava lá com os líderes. And so a revolution was required to bring the Bible into the hands of the people. Daí precisava de uma revolução. So we need a new reformation. A gente precisa de uma reformação nova. De uma nova reforma. Porque realmente essa foi uma ideia da reforma, de você trazer a Bíblia e a mensagem de Deus para o povo, tanto é que uma grande contribuição para a humanidade que a reforma trouxe foi a tradução da Bíblia em diversos idiomas, e hoje a gente tem a Bíblia. Até algo interessante, eu não sei se você sabe disso, mas o João Ferreira de Almeida, que é o tradutor da Bíblia em português, ele era um protestante em um país de maioria católica, Portugal, e ele é considerado uma das pessoas mais importantes culturalmente em Portugal. Eu vi um documentário que colocou ele como uma das 10 pessoas mais importantes da história de Portugal, do ponto de vista cultural principalmente, porque pela tradução da Bíblia que ele fez, ele deu grandes contribuições para a língua portuguesa. Então, acabou ultrapassando os limites e tendo contribuições culturais através dessa revolução que
que aconteceu. Então, quando a gente vive o cristianismo de verdade, eu entendo, a gente acaba gerando uma revolução não apenas na igreja, mas em toda a sociedade. Church. Estou falando sobre a igreja. Sim, sim. We need to burn the building down. Tell him that. A gente precisa, não sei se fala em português, queimar esse prédio. Destruir Sim, o sistema. E como que a gente faz isso? Porque aí eu acho que existe uma tensão. Como é que faz isso em amor? Destroy it. Destruir. Como? I think we need to destroy. I think we need to rethink how we do what church is, A gente precisa pensar novamente o que é igreja. what's the purpose of the church, O que é o objetivo. and how we go about training and developing leaders for the church. E como que a gente pode treinar ali na igreja. And so, when you hear the phrase, let's destroy the system, Quando você ouve a frase, vamos destruir o sistema, your question to me is, how come, or your question implies, is that a loving thing for me to say or do? a pergunta seria, essa é uma coisa amável, uma coisa boa para fazer? I'm telling you that something's not working, Tem coisas que não funcionam. it's keeping the poor down, it's not raising them up. Como assim? It's keeping the poor down. Isso deixa os pobres ali embaixo. Não está levantando eles. So what's more loving? Destroy the system or leave the poor suffering? O que é Or what's mais... more hateful? O que é mais feito com amor? Destruir o sistema para levantar os pobres ou deixar o sistema para deixar eles ali embaixo, perdendo. Ou o que seria mais odioso, né? Odioso. Qual seria o verdadeiro ódio? Você largar os pobres para lá e manter o sistema, ou você destruir o sistema para chegar até os pobres? The middle class don't want to change the system. A classe média não quer mudar o sistema, It benefits them. porque é bom para eles. It benefits their children. Eles e os filhos. Okay? So what they've done is they've farmed out poor ministry to parachurch organizations. O que eles fizeram? Criar ministérios para trabalhar com os pobres. But these organizations do amazingly good work. Essas organizações fazem um trabalho muito bom, But in my country, mas no país dele, after 40 years of this way of working, depois de 40 anos em trabalhar assim, dessa maneira, we've got no churches in these communities. não criou nenhuma igreja na comunidade. We've spent billions on mercy ministry Gastou bilhões em ministérios trabalhando com os carentes. and no leaders in our communities. Não tem nenhum líder, nenhuma igreja. É forte isso que o Messi está falando para a gente, mas é uma realidade, né? Que você vê palpavelmente. Você gastou milhões trabalhando com ministérios para os pobres, mas isso não teve resultados práticos. Então, realmente, existe algo em nós que precisa mudar. Então, Can I say one more thing? sim, claro. Let me put it another way. Ok. Eu vou explicar. Okay. When I try to raise money for a church planter, Quando eu tento juntar dinheiro para um projeto da igreja, or money for a social project, o Money for Social é um projeto social, which do you think it's easier for me to raise? o que tu acha que é mais fácil para juntar? Para os pobres, né? Mobiliza as pessoas. No, it's not it's always the project. É sempre mais fácil juntar Pro pelo projeto. projeto Certo, Let's social. say, entendi. let's say I have two ideas. We have a poor community here. Duas ideias. Tem uma comunidade pobre. One idea is let's put a church planter in the community to try and help the community and plant a church. Uma ideia é plantar uma igreja com um líder na comunidade. Or I could open up a little
soup kitchen twice a week to reach the people. Ou abrir uma cozinha para oferecer sopa 2 vezes por semana. So if I put 2 projects in front of Christian funders, Se eu botar esses 2 projetos na frente de fundadores cristãos, without exception, sem Sem exceção, exceção. they will fund the project over the pastor. eles vão dar dinheiro para o projeto da cozinha aqui na plantação da igreja. Ao invés para o plantador de igreja. So I'm saying burn it all down. Isso já disse tudo. Muito obrigado, Mess. Muito It's obrigado pela conversa. Não. Que Isso é bom. foi muito boa para mim, pessoalmente, né? Me faz reacender algumas coisas Eu sei. no coração. Agora, para finalizar, você falou para mim... Eu vou falar sobre- mais quando for falar Sim, lá, sim. né? Vai ter, inclusive, Sim. tem o canal da Jumap, o pessoal pode acessar também. Você encontra a Jumap fácil na internet. Eu vi que tem várias pessoas assistindo, a gente nem divulgou tanto assim a live, mas várias pessoas estão assistindo a gente aqui. E todas essas conversas, agora nem vai dar tempo, né? Se você tinha alguma pergunta, vai ser para depois. Mas você pode interagir com a gente aqui nesse podcast. Você que está acompanhando ao vivo pelo YouTube, você pode mandar sua mensagem, você pode dizer, fazer uma pergunta. Aqui houve muita provocação, provocação boa, né? Nesse bom sentido de você poder sair do seu lugar e se movimentar, né? A gente tem que fazer algumas coisas acontecerem. Ele está falando muito também da realidade da Europa, que hoje vive uma realidade complicada muito em função de tudo que ele está falando, do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista espiritual. Mas no Brasil a gente acaba seguindo essa tendência também, a gente tem que tomar cuidado, e talvez a gente já esteja em muitos lugares nessa realidade. Então, quero deixar esse convite para você conhecer mais, né? Tem os livros do MES aqui. Então, Igrejas em Lugares Difíceis. Deus, ele existe, é uma série que foi feita mais para discipulado e escola bíblica. Acho que, se você quiser, pode até falar um pouquinho sobre isso. E ele falou que esse é o preferido dele, que é o Guerra, né? O Por que a vida ficou mais difícil. Então, são mais para discipulado. We have a stand here Certo. called Church in Hard Places where people can get these books. Pronto, quem quiser tem um stand aqui da igreja, né, da organização dele, para quem quiser adquirir esses livros. Esses livros aí foram publicados pela Editora Fiel, né? A Editora Fiel é uma amiga nossa, então você também pode conhecer mais, tá, do trabalho do MES. A maior parte das coisas do MES estão em inglês. Your website, 20 schemes. But we have a Portuguese Facebook page grande. Então, with videos and articles. pode traduzir. Tiago. Tem um site no Facebook em português. Tá tudo em português. Vídeos, artigos, tudo. Legal. Então tá lá no facebook.com/. 20 schemes. É 20 schemes, 20 esquemas, mas... Isso. É que tá em inglês? Tá certo. Isso. Então, 20SCHEMES. Então, 20SC. A gente vai colocar na descrição depois, eu vou ter que fazer as descrições aqui pro Eliakim. Então é isso. A última pergunta que não sei se você consegue dar resposta rápida para isso, que você falou que tinha uma resposta para minha angústia. Remédio. Um remédio para minha angústia. Qual que é o remédio? I'm not saying. I'm not going to say. I was going to say cannabis, but I won't say. Não sei se eu vou traduzir isso. Depois, então, a gente conversa, particularmente. Muito obrigado, que Deus te abençoe. E obrigado a você também. Que Deus abençoe aqui a sua palavra, a palestra, para que pessoas se movimentem também nisso. Lembra, a melhor ação social é uma igreja saudável. A melhor ação social é uma igreja saudável. Gostei dessa frase. Amém. Obrigado, Jana. Nada. Valeu. Vai ter muito mais, hein? Fica ligado. Vai ter em vários horários. Fica sempre aqui com a gente. Às 11, vai ter daqui a pouco, 12h45, às 17 horas até às 9h30 da noite. A gente está nesse espaço aqui com o pessoal da Jumap. Obrigado, pessoal da Jumap. Convenção Batista Pioneira, junto aqui com a RTM Brasil. Até mais. Valeu. Muito obrigado.